Bom dia, galerinha do 9º ano, professora Mariana, de Biologia, né? E hoje nós vamos fazer aqui a correção do nosso capítulo 9, tá? Então, o capítulo que falava sobre o núcleo, a gente vai dar uma relembradinha em algumas situações aí. Também vimos cromossomos, cariótipos, né? Alterações cromossômicas, algumas síndromes nesse capítulo. Então, a primeira atividade é um testando seus conhecimentos, e ele vem aqui na página 69, tá? Vamos lá, deixa eu aumentar aqui. Todo mundo pegando o livro aí, não quero livros em branco, né? Não vai ter justificativa para isso. Vamos lá, galerinha, olha só. Número 1. Observe a figura ao lado, que representa um cromossomo, e depois responda ao que se pede. Aí tá aqui a figura ao lado, né? Tá aqui o braço B, né? Braço A e o centrômero. Letra A. Qual a classificação quanto à posição do centrômero desse cromossomo? Justifique sua resposta. Lembrando que os cromossomos, eles levam nomes de acordo com a posição do braço, ó. A gente tinha visto aqui que a gente tem o metacêntrico, né, que o centrômero é bem no meinho, os braços são iguais, tanto os de cima quanto os de baixo. A gente tem o submetacêntrico, que o bracinho de cima é um pouquinho menor, né? Eu tenho o acocêntrico, que os braços são bem menores, e eu vou ter também o telocêntrico, que quase nem braço de cima aparece, né? A gente não tem os braços de cima. Então vamos lá naquela questão. Ele é um desses que tem pouquíssimo braço em cima, né? Então a gente está se referindo aí a um cromossomo que é classificado como acocêntrico. Por quê? Pois é possível notar que o centrômero se localiza de tal forma que os dois braços do cromossomo, um é bem maior do que o outro, né? Então essa seria uma justificativa. Letra B. Qual os nomes das partes do cromossomo representadas por A e por B? Tá, vamos lá. Em A tem-se o telômero, e em B tem o braço Q, que a gente chama, tá? Número 2. As células animais possuem núcleo delimitado por um envoltório poroso, que funciona como uma barreira entre o material nuclear e o citoplasma. As células vegetais, apesar de possuírem núcleo similar, diferem das animais por apresentarem, dentre outras características, um envoltório externo à membrana plasmática, denominado parede celular. Aponte o motivo pelo qual o envoltório nuclear deve apresentar poros. Vamos lá, gente. Quando a gente viu aí a síntese proteica, né, que a gente viu a produção de proteína dentro da célula, a gente viu que o RNA mensageiro, ele faz uma cópia de um gene, tira de dentro do núcleo e leva lá para o citoplasma. E ele passa por esses poros, né? Então, olha só, a existência dos poros no envoltório nuclear permite o transporte de algumas substâncias, como moléculas hidrossolúveis, o RNA, e também ribossomos, do núcleo para o citoplasma e vice-versa, tá? Então, é necessário esses poros para acontecer aí essa interação. Agora vamos aqui no número 3. Quantos cromossomos existem em cada um dos seguintes tipos de células humanas normais? Muscular, nervosa, espermatozoide e zigoto. Justifique sua resposta. Vamos lá. As células somáticas, né, que são a muscular e a nervosa, por exemplo, assim como o zigoto, são células diploides, ou seja, elas apresentam 46 cromossomos. Enquanto o espermatozoide, que é um gameta masculino, ele é uma célula haploide, que nem o óvulo também, né? Só vai possuir 23 cromossomos, tá? São células haploides, somente espermatozoide e óvulo. Número 4. O cariótipo consiste na montagem fotográfica em sequência de cada um dos tipos cromossômicos.
Ele nos permite saber qual o número e qual a forma dos cromossomos de uma espécie, bem como estabelecer o seu padrão cromossômico normal. Com base na análise da figura de cada um dos quadros, cite o número de cromossomos e determine o sexo biológico de cada um dos indivíduos representados no cariótipo. Então vamos lá, gente. Primeiro, olha só, o que a gente pode ver aqui com base na análise, cada um cite o número de cromossomos, tá? Se vocês olharem aqui, né, no cariótipo, primeiro, o último par a gente consegue ver se é homem ou mulher. Se for XX é mulher, no caso desse segundo aqui é XX, é uma mulher. Se for XY é um homem, no caso aqui esse é um homem, né? Segundo as figuras, não existem alterações em relação ao número de cromossomos. Por que isso? Porque ambos têm os 23 pares, ou seja, os 46 cromossomos. Assim, ambos os indivíduos apresentam 46 cromossomos. A determinação do sexo é possível a partir da identificação dos cromossomos sexuais, já que a presença do cromossomo X e Y configura o sexo masculino, enquanto a presença do cromossomo X configura o sexo feminino. Então, esse aqui é uma mulher, esse aqui é um homem. Dessa forma, tem-se a representação do cariótipo masculino na primeira imagem e o cariótipo feminino na segunda imagem. E eles não têm nenhuma alteração cromossômica, porque eles estão aí com os 46 pares todos bonitinhos, tá? Número 5, os 23 pares, perdão, os 46 cromossomos. Sobre o núcleo de uma célula eucariota, cite, letra A definição de cromatina. Cromatina é a associação de moléculas de DNA com determinadas proteínas, que no caso são as histonas. Letra B, o nome das proteínas, tá? A diferença entre eucromatina e heterocromatina. Eucromatina e heterocromatina são tipos de estado da cromatina, em que a primeira, a eucromatina, é a região desespiralizada e a segunda é a região condensada. Tá? Heterocromatina. Letra C. A função das histonas são as proteínas que se associam ao DNA, originando e regulando a função dele. Tá? Coordenação e espiralização. A condensação, perdão, espiralização. Atividades propostas. Número 1. Diversas proteínas como as histonas e várias enzimas, embora sintetizadas no citoplasma, são encontradas no núcleo. A passagem dessas macromoléculas pelo envoltório nuclear é possível porque, letra B, o envoltório nuclear possui poros que permitem a passagem de macromoléculas. Tá? É por causa dos poros que essas macromoléculas conseguem atravessar o núcleo. Número 2. Os cromossomos são classificados de acordo com a posição do seu centrômero. Observe os esquemas ao lado e indique a classificação dos cromossomos representados por 1, 2 e 3. Aqui essa bolinha está representando o centrômero, né? Aqui eu tenho um telocêntrico, né? Porque não tem os braços de cima. Aqui eu tenho um acrocêntrico, braços de cima curtinhos. E aqui eu tenho um metacêntrico, exatamente no meio. Alternativa correta, então, a letra D de dado. Número 3. Associe as colunas. Coluna 1. 1. Genoma, 2. Gene, 3. Cromossomo, 4. Cariótipo. 2. Segmento de DNA que contém instrução para a formação de uma proteína. É o gene, né? Um segmento, pedacinho de DNA. Segundo, estrutura formada por uma única molécula de DNA muito longa associada a proteínas visível durante a divisão celular. Eu tenho aí um cromossomo, 3. E por último, fotografia dos cromossomos de uma pessoa, é um cariótipo, 4. Então, assinale a sequência correta, 2, 3 e 4. Número 4. Responda a questão com base no cariótipo humano representado a seguir. Aí eu tenho aqui um cariótipo humano, né? Todos os pares, os 23 pares. Opa! Aqui no cromossomo sexual, né? Ele tá com uma alteração, ó. Ele é XXY. Então, esse indivíduo ele tem uma síndrome. Que síndrome é essa, gente? O indivíduo é do sexo masculino porque ele tem o Y. E ele tem a síndrome de Klinefelter, tá? Alternativa B, que é uma síndrome relacionada ao cromossomo sexual. É triplicado, né?
Questão número 5. Considere as seguintes afirmações relativas ao nucleolo. 1. É uma região de intensa síntese de RNA ribossômico. Verdadeiro. 2. No nucleolo, as moléculas DNA ribossômico associa-se à proteína, formando as subunidades que comporão os ribossomos. Mentira. 3. A organização do nucleolo independe do núcleo. Mentira também. A única verdadeira é a 1, letra A. 6. A figura ao lado representa os diferentes tipos de cromossomos que podem ocorrer em seres humanos. Então, aqui os cromossomos. Ó. Os autossomos estão numerados de 1 a 22. E os cromossomos sexuais designados por X e Y. A célula somática do corpo de uma pessoa do sexo feminino apresenta, vamos lá, gente, 44 cromossomos autossomos mais XX, né? Se for uma mulher, XX. Então, a alternativa correta, a alternativa é. Número 7. As células somáticas e os gametas apresentam, respectivamente, os cromossomos homólogos na forma. Ó, células somáticas diploides, 46 cromossomos. E as células gaméticas haploides, 23 cromossomos. Então, respectivamente, diploide e haploide, alternativa correta, letra C. Número 8. Supondo que ocorra um evento genético raro em que 2 cromossomos não homólogos de uma mesma célula quebrem-se e voltem a se soldar. Porém, com os segmentos trocados, estaríamos verificando a ocorrência de letra C, translocação, tá? Mergulhando fundo, número 1, comente a frase: cromossomos e cromatinas são 2 estados morfológicos dos mesmos componentes celulares e de eucariotos. Vamos lá. Os termos cromossomo e cromatina referem-se ao material genético, ou seja, os filamentos formados por DNA e proteínas que ocorrem no núcleo. Designa-se como cromossomo o filamento duplicado e condensado que se observa durante o processo de divisão celular. E cromatina é o conjunto de filamentos desordenados com algumas porções um pouco condensadas no núcleo da célula. Tá? Número 2. Um geneticista, adotando o mesmo critério utilizado para a montagem de cariótipo da espécie humana, montou o cariótipo de certa espécie animal desconhecida, conseguindo formar 10 pares de cromossomos, restando, além desses 2 cromossomos, de tamanhos distintos. Considere o padrão de determinação do sexo nessa espécie desconhecida igual ao do humano e determine. Letra A. Quantos cromossomos existem, respectivamente, nos ovócitos e no espermatozoide e nas células musculares desse animal? Então, vamos lá. Os ovócitos e espermatozoides possuem 11 cromossomos. Já as células musculares vão possuir 22 cromossomos. Tá? Letra B. O sexo a que pertence o animal da espécie em questão, ele quer saber o sexo do animal, justificando nossa resposta. O animal dessa espécie pertence ao sexo masculino, porque os 2 cromossomos restantes, os sexuais, são de tamanhos diferentes, o X e o Y, né, que é menor o Y. Número 3. Uma mulher com idade de 40 anos está grávida do primeiro filho. Ela sabe que, devido à sua idade, o bebê tem maior probabilidade de ser portador de alguma anomalia cromossômica. A cariotipagem pré-natal é o exame mais indicado para esclarecer essas dúvidas na fase uterina. Pesquise sobre o tema e responda ao que se pede. Letra A. Em que consiste esse exame? A cariotipagem consiste na análise numérica e estrutural dos cromossomos. É realizada pelo estudo dos cromossomos de células presentes no líquido amniótico, a partir da 16ª semana de gestação. Tá? Letra B.
Que exemplos de anomalias cromossômicas podem ser detectadas por meio desse exame? Cite 2 exemplos. O exame em questão pode diagnosticar com segurança várias anomalias, como as síndrome de Down, Turner, Klinefelter, Edwards, Patau, etc. Além de malformações congênitas, como microcefalia, macrocefalia e anencefalia, tá? Então, galerinha, essa daí foi o nosso último exercício aí do capítulo 9. A gente vai dar continuidade às correções, tá? Revisando aí os conteúdos. Um beijinho pra vocês, fiquem com Deus, até semana que vem.